Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 1 ao verso de número 10. Não é conveniente para mim, sem dúvida, me gloriar. Eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Eu conheci um homem em Cristo que há 14 anos, se não no corpo, eu não posso dizer. Ou se fora do corpo, também não posso dizer. Deus sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sem que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não posso dizer. Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexplicáveis, que o homem não é lícito proferir. De tal me gloriei, mas de mim mesmo não me gloriei, senão nas minhas fraquezas. Porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade, mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim, o que ouve de mim. É para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações que foi me dado um espinho na carne, e o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essas coisas eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que Ele afastasse de mim. E Ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mim gloriei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas minhas aflições, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Esse texto é um texto que muitos pregadores usam, principalmente o versículo de número 9, o qual fala sobre a graça. A tua graça me basta. Nessa fase, dessa segunda carta de Paulo, que Paulo fala no capítulo número 12, Paulo, na verdade, estava sendo interrogado pela igreja de Coríntio, por alguns apóstolos que apareceram na época para questionar sobre a posição de Paulo como apóstolo. E Paulo, ele começa a falar para a igreja de Corinto. Vocês podem ver no capítulo 11, a partir do verso de número 22, quando Paulo começa a relatar, e Paulo diz assim: se eles são hebreus, eu também sou. Se são israelitas, eu também sou. E aí Paulo começa falando: se é da semente de Abraão, eu também sou. Porque eles estavam questionando a postura de Paulo acerca da revelação, acerca do evangelho que Paulo pregava. E Paulo, ele não queria de forma nenhuma falar sobre uma revelação que ele teve. E Paulo foi buscar essa revelação lá atrás. O texto diz que há 14 anos atrás. Paulo, na verdade, não queria se revelar que esse homem era ele. Paulo se sentia constrangido em poder dizer para aquelas pessoas, para aqueles homens, essa revelação nesse paraíso, coisas inexplicáveis que homem jamais tinha ouvido. E Paulo se sentiu constrangido em falar isso para aqueles homens. E aí é quando Paulo diz assim: eu conheço um homem que há 18 anos, eu não sei se no corpo, fora do corpo, Deus o sabe, que ele foi arrebatado, foi levado ao terceiro céu, e lá ele viu coisas inexplicáveis.
E aí depois Paulo começa a falar agora e nos dá essa ideia de que Paulo está falando dele próprio. E quando Paulo começa a falar sobre o espinho na carne, que é o que todo mundo fala, sobre o espinho na carne. E também Paulo começa nessa parte da revelação. Em um momento Paulo estava falando sobre o céu, sobre os momentos que ele presenciou no paraíso. E de repente, quando Paulo cai em si, na realidade, ele agora sofre com um espinho na carne, sendo esbofeteado pelo mensageiro de Satanás. Na verdade, falava sobre esse acontecimento. E Paulo também começa a relatar para aquelas pessoas os acontecimentos, dos sofrimentos que Paulo passou. Quando Paulo saiu para a Macedônia, que foi pregar o evangelho, e que ali foi preso com Paulo e Silas. Em alguns momentos, quando Paulo pregava em outros lugares, que teve que descer da muralha num cesto. De muitas vezes em que Paulo, navegando nos mares, e algumas vezes de o barco chegar a afundar. Quando Paulo também chega na ilha que foi mordido por uma serpente venenosa. E Paulo começa a falar de todos esses acontecimentos e que ele viveu. Mas esse acontecimento era algo inexplicável, o qual Paulo queria trazer. Eu aprendo, baseado nesse texto, alguns ensinamentos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E meditando nesse texto, fala sobre as aflições da vida. Às vezes nós passamos por alguns desafios na vida. E a vida ela nos traz algumas surpresas. Nós que estudamos, na verdade, nós estudamos a lição para depois fazer a prova. Com a vida é o inverso. A vida primeiro nos prova para depois nos ensinar a lição. E nesse texto, Paulo está falando sobre isso. Paulo está relatando todos esses acontecimentos e falando das suas aflições. Paulo está falando da sua dificuldade. E o porquê que Paulo anunciava esse evangelho. O porquê Paulo tinha tanto zelo pela doutrina. Esse homem que, há tempos passados, esse homem que conhecia a lei, que estudou, talvez na época, no melhor lugar de ensinamento. E Paulo começa agora a tratar sobre isso. E eu queria trazer alguns ensinamentos baseado que o tempo é curto. Eu gostaria de trazer alguns ensinamentos tirando desse texto. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que as tribulações, na verdade, talvez você diga assim: mas Júnior, você quer dizer que as tribulações é, na verdade, o Deus que coloca para que a gente venha enfrentar? Esse Deus que é um Deus maldoso? Deus, ele não é maldoso, mas as tribulações da vida, muitas vezes, ele nos prova. E eu vejo que as tribulações são, na verdade, obstáculos no caminho de um vencedor. Porque para você ser mais do que vencedor, você precisa passar nos desafios. E na verdade, essas provas, esses momentos de adversidades, de luta que enfrentamos, na verdade, são obstáculos que muitas vezes para nos provar, para nos treinar, para que possamos ficar mais sábios, para poder instruir outras pessoas. Então, na verdade, essas tribulações que nós enfrentamos é para, na verdade, nos tornar homens e mulheres melhor diante de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é sobre isso, é que as tribulações são obstáculos no caminho de um vencedor. E eu vejo que essas tribulações, na verdade, ela coopera para o nosso bem. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Romanos. Volta um pouquinho e abre lá a Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o
daqueles que são chamados seus filhos. As tribulações na nossa vida, na verdade, como falei, é para nos provar, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. A gente pode olhar para a Bíblia e ver vários exemplos na Bíblia. A gente pode ver o exemplo de José do Egito, que passou por tantos momentos de luta, foi vendido, passou por provas, por grandes desafios, mas se tornou governador. Nós podemos ver Abraão, quando foi provado, que o próprio Deus o prova para que levasse o seu filho para ser sacrificado. Nós também vemos aqueles 3 jovens que foram provados na fornalha de fogo. Mas na verdade todas as coisas, todas as fases, todos os momentos que eles passaram, foi para o seu bem. E muitas vezes nós temos medo. Claro que quando nós falamos sobre tribulações, isso nos traz agonia, nos traz medo. Mas como eu falei, às vezes a vida, ela nos traz algumas surpresas. Às vezes, como é de costume, algumas pessoas fazem os seus exames e às vezes descobre que tem um câncer. Mas aquela pessoa é da igreja. E aí pede o pastor, pede os irmãos, se levanta uma campanha de oração para que Deus tire essa pessoa da prova. E aí aquela pessoa se dedica, é jejum e oração. A sua família clama, porque é uma pessoa amada, é uma pessoa querida. E aí clama ao Senhor, e Deus o guarda. E muitas vezes nós nos pegamos nos questionando, dizendo: Deus, tu falasse, Deus, por quê? Mas como é que isso pode ser para o meu bem? Como é que isso pode cooperar para mim? Deus, talvez quem nunca já fez essa pergunta. E às vezes as coisas acontecem, as tribulações vêm sobre nossas vidas e nós não entendemos, porque só vamos entender depois, porque vai ser revelado para nós. Eu já falei uma vez, às vezes nós não entendemos, às vezes nós não compreendemos, porque muitas vezes nós não olhamos com os olhos da fé. Mas uma vez eu falei aqui na igreja, só a eternidade irá revelar os livramentos. Só a eternidade irá revelar para nós os momentos, o quanto nós estávamos de provas, e o que Deus fez e trabalhou ao nosso favor e nos deu vitória. Talvez você hoje está aqui gozando, você está feliz, porque essa graça te alcançou. Porque o que merecíamos era a morte, mas a graça, esse amor inexplicável nos alcançou. E hoje nós estamos aqui. E essas tribulações cooperam para o nosso bem. Como também essas tribulações, elas servem para a nossa vida como ensinamento. Ela é ensinamento. Diga ao seu irmão, ela é ensinamento para a nossa vida. No mesmo livro de Romanos, abre a sua Bíblia, no capítulo de número 5. Verso 3 e o verso 4. Porque as tribulações, elas são didáticas. Ela nos ensina. E diz assim, Romanos capítulo 5, verso de número 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz, ela serve para nós de ensino. Nós vemos esse momento, é como um pai que está ensinando ao seu filho a andar de bicicleta. Enquanto você está ali ensinando, mostrando, mas vai chegar um momento em que o pai vai ter que soltar a bicicleta. Vai ter um momento em que o pai vai ter que tirar as rodinhas para que você se alinhe. Eu me lembro muito bem quando eu comecei a ensinar Samuel a andar. Segurava ele com a fralda e deixava ele andando. Mas chegou uma fase que o pé dele estava mais firme no chão. E aí eu soltei. E aí eu me lembro que Samuel caiu e quebrou o dente. Mas isso não fez com que Samuel parasse de andar. Na nossa vida também, irmão, não é diferente. Deus está nos ensinando,
nos mostrando, trabalhando. Talvez por alguns momentos Deus, para querer nos ensinar, nos faz passar por algumas provas para nos ensinar. Mas isso era para dizer para nós: você não pode parar. Se você caiu hoje, não significa que amanhã você vai cair. Se você perdeu hoje, não significa que amanhã também você vai perder. São ensinamentos de Deus para a nossa vida. E é como eu falei, como um pai que cuida dos seus filhos, como você que ensinou o seu filho a andar, você está de longe contemplando ele. E da mesma forma Deus está nos vendo. Deus também nos protege, Deus também nos ensina. Eu gostaria de abrir um parêntese, porque muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades, e tem alguns irmãos e irmãs que tudo contribui para o diabo. Levam a topada, diz que foi o diabo. Chega final do mês, a conta está alta, ele diz: eita, que esse mês, misericórdia. Tudo contribui o diabo. E às vezes passa por dificuldade, por luta, e quer colocar a culpa em alguém. Muitas vezes ele é o causador. Às vezes está com o nome sujo. Às vezes é assim: eu estou passando por uma luta, estou passando por um momento difícil na minha vida, eita, financeiro. Mas você é desorganizado, meu querido. Não querer contribuir às tribulações, essas provas, esses momentos, muitas vezes para colocar em alguém. Mas Deus nos ensina. Aleluia. Como falei, as tribulações nos trazem ensinamento. Como também a tribulação, as tribulações da vida, na verdade, revela quem nós somos e que dependemos de Deus. Nós temos o exemplo dos discípulos. Os discípulos estavam no meio da tempestade. Se tinha uma coisa que os discípulos sabiam, era sobre o mar, porque eles eram pescadores. Mas nos momentos da prova, no momento em que a tempestade se levantou, que eles talvez fizeram de tudo para querer parar aquele momento, toda a experiência, mas não resolveu nada. Chegou um ponto que se lembraram do mestre, se lembraram que tinha alguém que estava com ele no barco. E da mesma forma é na nossa vida, irmão. Às vezes Deus nos coloca em algumas provas, Deus nos coloca em alguns momentos, ou talvez eu possa dizer, com um espinho na carne, para que a gente pare e pense que somos criatura. As nossas experiências, por mais que temos, quando Deus nos prova, não adianta de nada, porque só Ele sabe o tempo certo de nos tirar da prova. Aleluia. Assim diz um pensador: o fogo da prova nos livra das amarras, mas Deus nos livra do fogo. Eu me lembro daqueles 3 jovens que estavam na fornalha de fogo. Eles foram jogados amarrados, e as amarras se queimaram, mas nenhum fio do seu cabelo foi queimado, porque o Deus é que faz isso. É ensinamento para a nossa vida. Vou correr. Quando nós falamos sobre o espinho na carne, Calvino, ele acreditava que esse espinho na carne de Paulo talvez fosse algo espiritual, uma tentação, talvez fosse uma prova em que o diabo viesse lhe trazer, e muitas vezes ele parar à tona, não porque ele estava em pecado. Lutero disse que esse espinho na carne talvez fosse as perseguições em que Paulo passasse. Alguns outros estudiosos dizem que esse espinho na carne, na verdade, poderia ser uma enfermidade, uma doença, e que Paulo tinha, e que por isso ele diz: foi colocado em mim um espinho na carne, e por 3 vezes eu orei ao Senhor. E sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Eu não tiro o espinho da carne,
é para você se lembrar que você é pequeno. Mas eu vou te dar a minha graça. A minha graça te basta. Você vai conviver com o espinho na carne, mas não vai sentir, porque a minha graça vai te envolver. Aleluia! Glória a Deus. Só tenho 9 minutos. Mas como vai até as 10? A outra coisa, querido, que eu aprendo no texto, nós vimos que a tribulação que passamos, ela é didática. Deus nos prova. Mas nessa fase da tribulação tem algo que nós não podemos deixar de lado de forma alguma. E sabe o que é? É a oração. Porque quando o espinho estava na carne, no primeiro momento Paulo começa a revelar e dizer assim: ele foi ao terceiro céu, viu coisas inexplicáveis. E na mesma hora que Paulo chega à tona, ele percebe que o espinho está na carne. E agora ele sofre com o espinho na carne. Mas aí ele se lembrou do Criador. E aí ele chega para o Criador e diz: Senhor, talvez na primeira vez, Senhor, tira o espinho da carne. E Deus não responde. Talvez ele ore novamente e diga: Senhor, tu não está vendo o espinho na carne. Talvez se o Senhor tirar de mim, eu possa fazer melhor para a tua obra. Aí o Senhor também não responde. E aí ele ora pela terceira vez e diz: Deus, me ajuda. O espinho na carne me incomoda. E aí quando ele ora pela terceira vez, aí vem a resposta do Senhor. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza que Ele sabe e que Ele faz, é quando um crente ora com coração sincero. Talvez ele não recebe a resposta na hora, mas Deus responde e responde. Aí Deus chega e diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. E o que é graça? Graça é favor, simplesmente favor? É simplesmente uma bondade que Ele fez por mim? Não. Graça é muito mais do que isso. Graça vai muito além do que isso. É que nesse momento, muitas vezes as pessoas não me entendem e dizem assim: ele está passando por uma prova, ela está passando por uma dificuldade, como é que ela aguenta? É a graça de Deus que envolve. Ele está chorando, está se acabando, diz: como ele suporta? É a graça de Deus que foi dado favor a você. É ela que te envolve. É ela que no momento de prova te mostra uma saída, porque Ele te dá o favor. É a graça que nos envolve. Nesse momento da prova, não podemos deixar a oração de lado. Mesmo que você ore e Ele não te responda, mas você precisa orar, porque a oração é a ligação que você tem direta para falar com o trono. A oração é que te leva diretamente à presença do Rei, independente de onde você esteja. A oração é essencial no momento da prova. Clame a Ele. Aleluia! No momento da provação, a oração é a base de tudo. Quando Paulo e Silas, no livro de Atos capítulo 16, que foi a Macedônia, Lídia se converte. Agora liberta uma menina com espírito de adivinhação. E agora o que chega de surpresa para Paulo e Silas é prisão, é açoite, por pregar a palavra. Mas diz no livro de Atos capítulo 16, verso de número 25, que na meia-noite o que Paulo fazia era cantar louvores ao Senhor e orar a Ele. E a Bíblia diz que o Senhor, aquele que contempla os seus filhos dos altos céus, Ele fez um rebuliço, as grades se abriram e eles foram libertos, porque é através da oração, da busca, da persistência, que Deus diz: eis aí o meu filho, que mesmo passando na prova ele canta, mesmo doendo preso ele louva. Talvez as pessoas não entendem, mas o crente fiel, ele ora, ele busca,
teu nome, Deus. Só que eu aprendo uma coisa, que nem todas as vezes em que eu vou orar, e talvez Deus responda, Ele vai responder o que eu quero ouvir. Porque muitas vezes nós queremos tanta coisa, mas não é o que Deus quer para nós. O que Paulo queria era que tirasse o alívio à sua alma, ao seu corpo, tirasse o espinho na carne. Mas o Senhor disse: não, Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar. Eu não vou tirar porque talvez se eu tirar, você fique com o nariz empinado, Paulo. Como muitas pessoas já diziam, o Deus de Paulo, o Deus de Apolo, eu não vou tirar. Para que você se sinta constrangido, Paulo. Para que toda vez que você pensar, você se lembre do espinho. Porque eu vou mandar. E você vê que no texto, quem envia o mensageiro de Satanás é o próprio Deus. Para esbofetear. Para dizer assim: Paulo, desce. E aí Paulo parava e dizia: ah, eu dependo de ti, Deus. E aí quando Deus é assim, a gente fica se pensando: como? No verso de número 10, como? Como é que pode um fraco estar forte? Que conta é essa? Que 1 mais 1 é 3. Que eu sei 1 mais 1 é 2. Como é que o fraco está forte? Porque com Cristo é tudo o inverso. Com Cristo Ele faz o inverso. Sabe quando é o momento que você está forte? É porque no momento da prova é que o crente se baixa, se humilha. No momento da dor é que ele para parar e dizer assim: Deus, eu preciso de ti. Aí é nesse momento que ele está forte, porque ele está à direita, ele está do lado do próprio Deus. E Deus diz assim: eu estou contigo. É nesse momento que você é forte, porque é o momento que você tem intimidade com Ele. Porque é sempre assim. O homem é sempre assim. Muitas vezes pessoas só procuram Deus quando passa na prova. Muitas pessoas só se lembram de Deus quando está no funeral de alguém. Que ele diz assim: meu Deus, quando eu morrer, para onde eu vou? Aleluia. Eu ia falar mais ainda sobre a graça, irmão, mas eu não vou me estender. Mas eu entendo que você não precisa de mais nada. O que Ele já fez por você já pagou. Você não precisa de mais nada, porque a graça dele já te alcançou. O homem, talvez na época da lei, quando falamos sobre soteriologia, pensava que ele por si próprio poderia se salvar através da lei, mas não conseguiria de forma nenhuma. Aí chega ao estágio da graça, o qual Deus se revela para ele e diz assim: olha, pelo pecado da depravação que você foi atingido de todos os lados, você por si próprio não pode se salvar, mas eu vou enviar o meu filho. Esse sim, o sangue que vai ser derramado, o sacrifício vai te alcançar aonde você esteja, em qual posição você esteja, a graça vai te alcançar. Aleluia! O seu sacrifício não foi em vão. A graça te alcançou. Isso é motivo de você glorificar a Ele. É mesmo doendo, mas glorifica, porque chegará um tempo que tudo isso irá passar. Talvez essa dor que te incomoda hoje, talvez esse espinho na carne que te incomoda, que te deixa inquieto, que tira a tua atenção, que muitas vezes você para em retroceder. Mas Deus diz para mim e para você nessa noite: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! Eu convido você a se colocar de pé e não vou me estender mais. Aleluia! A tua graça nos alcançou, Deus.
Oh, maravilhosa graça! Tem um louvor que diz: além do rio azul. Sabe, irmãos, hoje eu estava conversando com um pastor. Não foi o pastor Edivan, foi um pastor colega. E ele dizia que se via o exército por 15 anos. E ele disse que, eu não sabia disso, ele disse que tem um negócio da primeira marcha. E disse que coloca alguns homens de testa. Esses homens de testa é para aqueles que estão atrás se orientar por ele. Ele dá a direção. E ele disse que nesse dia, desse treinamento, 4 dias, começou a abalar o seu psicológico. E ele ficou meio perturbado. Mas ele estava ali marchando, fazendo no seu treinamento. E chegou um momento que ele chegou para o coronel na frente e olhou para o coronel e disse: eu não aguento mais, eu vou parar, está tudo doendo, eu vou parar. E aquelas pessoas estavam olhando para ele. E aí ele disse que aquele coronel veio em sua direção e falou no seu ouvido e disse: quando o homem diz que para ele não tem mais força, ele ainda tem mais 7 dias de sobrevivência. Quando nós chegamos nessa fase, Deus ainda te dá força para suportar. É por isso que muitas vezes você chega assim e diz assim: Deus, eu não sei se eu vou suportar para amanhã. E quando chega de manhã você está com um sorriso no rosto, porque as misericórdias dele te alcançou, a graça dele te envolveu. Aí você diz: mas eu não vou conseguir para o outro dia. Mas ele diz assim: vai, porque a minha misericórdia vai te alcançar, porque a graça, ela está à disposição de nós, de todos nós. E vamos declarar, sabe por quê, querido? Esse louvor é a nossa esperança, é de um dia poder contemplar esse rio azul, é saber que lá o choro, a dor, não vai haver mais enterro, ninguém vai ficar velho, e toda dor irá cessar. Eu queria convidar o grupo de louvor para cantar junto comigo, em nome de Jesus. Além do rio azul. Aleluia. Cadê os jovens? Aleluia. Fecha teus olhos nesse momento. Não vou demorar. Mas eu gostaria de cantar esse louvor. Além do rio azul. Além do rio azul. Aleluia. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida. Ali tudo. Ah, Senhor, tua igreja almeja esse dia. Tua igreja almeja esse dia. De sexta e nunca mais. Declara nessa noite. E o grande rio da vida. Aleluia. Claro como cristal. Verei a face do Mestre.
Aleluia. As portas jamais se Eita, Jesus. A cidade é de ouro puro.